Bem-vindo ao canal Sementes de Felicidade. Sócrates viveu entre 469 e 399 a.C. e é um dos filósofos mais famosos da história da humanidade. Ele é por vezes considerado o fundador da filosofia ocidental, e seu trabalho reflete a filosofia do ceticismo, que tem como base principal que o conhecimento pode ser obtido através da dúvida sistemática e do teste contínuo. Embora Sócrates não tenha escrito nada, ele mudou para sempre a filosofia em si. A maior parte do que sabemos hoje sobre sua filosofia vem de Platão, Aristófanes e Xenofonte, cujos escritos estão na forma de diálogos entre Sócrates e outros atenienses. Esses escritos deram origem a um novo gênero literário chamado diálogo socrático. Infelizmente, ele também é famoso por sua vida trágica. Em 399 a.C., foi acusado de corromper a juventude de Atenas e de não reconhecer os deuses oficiais da cidade. Após um julgamento que durou apenas um dia, foi condenado à morte. Passou seu último dia na prisão, recusando-se a fugir. A maneira como sua vida terminou pode ser considerada o mito fundador da filosofia como disciplina. Para realmente praticar a filosofia, é preciso ir contra as normas sociais, questionar tudo, mesmo correndo o risco de perigo. Tudo em Sócrates era impressionante: sua aparência, personalidade, comportamento, bem como suas visões e métodos. E isso fez com que muitas pessoas ao seu redor escrevessem sobre ele, incluindo Platão. É lamentável que Sócrates não tenha escrito nada e tudo o que temos é evidência indireta. Também se diz que cada era produz um Sócrates próprio. No entanto, existem alguns ensinamentos fundamentais do Sócrates original que transcendem os séculos. Para ajudá-lo a entender melhor seus ensinamentos e como implementá-los em sua própria vida, neste vídeo trazemos 9 lições de vida que podemos aprender com a filosofia de Sócrates. Abra-se para a verdade. Sócrates disse: "A única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe nada." Essa citação é uma das mais famosas de todos os tempos e também é chamada de paradoxo socrático. Foi considerada um paradoxo porque essa afirmação de Sócrates parece contrária ao senso comum. Essa citação é uma resposta de Sócrates ao oráculo de Delfos, que afirmou que Sócrates é o mais sábio. Sócrates respondeu a essa afirmação dizendo que é sábio porque sabe que não sabe nada. Ele simplesmente considerou que não sabia qual era a verdade. A verdade é aquilo que está de acordo com fato ou realidade. E Sócrates era muito famoso por desenvolver um modelo mental para buscar a verdade, chamado elenchus, também conhecido como método socrático. Esse método consiste em analisar todos os elementos de um argumento para entender as hipóteses nas quais o argumento é construído e verificar se essas hipóteses são baseadas em fatos e se são válidas. Assim, segundo Sócrates, podemos buscar a verdade fazendo constantemente perguntas aos outros e aprofundando-nos em problemas e experimentos de pensamento. Seus ensinamentos são extremamente valiosos hoje, quando precisamos desenvolver nosso pensamento crítico na análise de nossa vida ou sociedade em geral. Se apenas comemos, dormimos, trabalhamos e procriamos, não somos melhores do que qualquer outro animal. Para Sócrates, uma vida assim não valeria a pena. É importante nunca parar de aprender coisas novas, fazer perguntas e nos desenvolver. Nunca devemos assumir que, uma vez que sabemos algo, isso é suficiente. Precisamos sempre questionar o que sabemos como fato, buscar evidências e atualizar nosso conhecimento constantemente. Por exemplo, imagine que você trabalha em um departamento de engenharia e é informado de que deve seguir uma certa metodologia de design, mas não entende os motivos. Em vez de apenas trabalhar seguindo ordens, você deve aplicar o método socrático. Faça ao seu chefe o máximo de perguntas possível para entender completamente por que esse método é como é. Se você achar a explicação insatisfatória, pode até propor um novo método de design e melhorar a qualidade do design como um todo. Não siga apenas ordens e finja que sabe o que está fazendo. 2. Seja corajoso. De acordo com Sócrates, é um homem de coragem aquele que não foge, mas permanece em seu posto e luta contra o inimigo. Sócrates era um contrariano e uma figura polarizadora. Não apenas por sua aparência e comportamento, mas também por sua maneira de interrogar as pessoas ao seu redor e porque não reconheceu os deuses oficiais. Por isso, em 399 a.C., ele foi preso por corromper a juventude e levado a julgamento que durou apenas um dia.
No final, ele foi condenado à morte. Apesar de lhe ser oferecida a possibilidade de fuga, ele decidiu permanecer na prisão antes de sua trágica morte. Ele morreu bebendo cicuta. Certamente, Sócrates foi um homem de grande coragem até o dia de sua morte. Durante sua vida, ele nunca teve medo de ir contra a corrente da opinião ateniense, buscava as verdadeiras verdades por trás das crenças comuns, recusava-se a acreditar nos deuses e a fazer parte da arena política. Independentemente do custo, precisamos defender nossos princípios morais. Por exemplo, quando seu chefe no trabalho pede que você traia um de seus colegas, você deve recusar, mesmo correndo o risco de ser demitido. Quando você está em uma reunião de família e flagra um parente idoso dizendo algo racista ou preconceituoso, você deve se manifestar e iniciar uma conversa difícil com as pessoas envolvidas. Permanecer em silêncio quando você tem que falar e obedecer a ordens injustas significa se aliar ao abusador ou ao criminoso e causar dano a pessoas inocentes. A coragem não é apenas uma característica desejável que precisamos ter, mas é a marca de qualquer ser humano moral. Permanecer em silêncio quando você precisa falar significa se aliar ao abusador. 3. Seja autêntico. Citando Sócrates, a maior maneira de viver com honra neste mundo é ser o que fingimos ser. Sócrates nunca hesitou em proclamar suas visões, independentemente do perigo. Ele não tomou partido na política. Estava muito mais interessado em buscar a verdade do que em status político e social. No final, sua obstinação em ser quem realmente era levou-o a julgamento e morte prematura. Mas, devido ao fato de ter a coragem de ser autêntico e questionar tudo publicamente, ele viveu honrosamente e sua fama perdura até hoje. Sócrates também era audaz o suficiente para proclamar sua ignorância em muitos assuntos. Ele não hesitou em fazer perguntas aos outros para encontrar a verdade. Mesmo em relação à aparência física, ele não se embelezava para parecer mais do que era. A maioria de nós não tem a coragem que Sócrates tinha, mas podemos aprender com ele a ser mais diretos, mais honestos, a alinhar melhor nosso ideal de nós mesmos com quem realmente somos. Isso significa parar de buscar a aprovação de outras pessoas, parar de se vestir e se comportar para impressionar os outros, a fim de ser vistos como gostaríamos que nos vissem. É muito melhor, em vez disso, trabalhar mais em moldar nosso caráter do que em mentir e enganar os outros sobre quem realmente somos. Se você não está feliz com sua aparência, trabalhe para construir músculos ou perder peso, em vez de comprar roupas para tentar disfarçar. Pare de fingir ser quem você não é e use essa energia para começar o verdadeiro trabalho de abordar as principais fontes dos problemas. E só então você pode ser a versão autêntica de si mesmo. 4. Seja humilde. Sócrates nos diz: o orgulho divide os homens, a humildade os une. Disse que Sócrates tinha uma aparência desagradável. Era baixo, com uma grande barriga, traços faciais ásperos, olhos salientes e nariz achatado. Ele era frequentemente ridicularizado por sua aparência, mas não parecia se importar muito. Continuou usando a mesma capa todos os dias, vivendo uma vida simples, sem se preocupar com sua higiene ou com uma boa alimentação. No entanto, também por causa de sua aparência humilde, ele podia conversar com pessoas de todas as classes, que encontrava no mercado ou em outras áreas públicas, homem ou mulher, jovem ou velho, escravo ou livre, rico ou pobre. Sua humildade lhe deu uma liberdade especial e muitas possibilidades de interagir com diferentes tipos de pessoas. Embora poucos de nós queiram parecer com Sócrates e adotar um estilo de vida tão austero, ainda podemos adotar alguns aspectos de sua humildade para sermos mais livres e experimentar a vida mais plenamente. Humildade significa, antes de tudo, liberdade do orgulho e da arrogância. Quanto maior seu status na sociedade, mais você precisa praticar a humildade. Por exemplo, se você é um gerente em uma fábrica, precisa de humildade para conversar com os funcionários que trabalham sob sua supervisão e ouvir suas sugestões sobre como melhorar o trabalho em equipe. Se adotar uma atitude arrogante e exigente, privará a si mesmo de uma valiosa contribuição de seus subordinados. Se você quer que sua equipe o respeite, deve respeitá-los igualmente. Eles são os criadores, os que realmente desempenham as funções primárias do negócio, dando-lhes uma visão única e valiosa que você não pode ver de uma perspectiva gerencial ou executiva. Se sua equipe sentir que é verdadeiramente valorizada e respeitada, geralmente desejará retribuir esse respeito.
entregando o melhor de suas habilidades. Somente quando você criar essa conexão, eles se abrirão para você e darão feedback valioso que você pode usar para melhorar os métodos de trabalho em sua fábrica. Quanto mais humildes somos, mais acessíveis somos e assim, melhor nossa conexão com os outros, levando a mais e melhores oportunidades. 5. Cuidado com a agitação da vida. Nas palavras de Sócrates, cuidado com a esterilidade de uma vida agitada. No final do século V a.C., quando Sócrates viveu, a maioria dos homens atenienses preferia fama, riqueza, honras e poder político a uma vida de trabalho. Eles sempre pareciam ter uma vida agitada, mas não uma vida feliz. Em contraste, Sócrates nem trabalhava para ganhar a vida, nem participava voluntariamente dos assuntos do Estado. Apesar de sua popularidade, escolheu permanecer na pobreza. Ele nem mesmo estava interessado em ser considerado um professor. Acreditava ser mais importante ensinar as pessoas a pensar por si mesmas do que encher suas memórias com coisas novas que talvez nem mesmo usassem. Fazer coisas apenas por dinheiro ou fama não era um de seus interesses, pois entendia que viver uma vida sem um propósito real é uma vida vazia. Seguindo o exemplo de Sócrates, todos nós devemos ter cuidado para não ter uma vida agitada e vazia, mas sim uma vida significativa. Hoje em dia, há tantas atividades em que podemos nos envolver, tantas coisas para escolher. Se não soubermos como limitar nossos desejos por mais dinheiro, mais coisas, mais fama, corremos o risco de preencher completamente nosso tempo com atividades, deixando-nos sem tempo para parar e processar, para digerir tudo o que está acontecendo em nossa vida, para encontrar o significado e tomar decisões melhores e mais consideradas no futuro. Correr atrás de dinheiro e fama não nos dará um verdadeiro significado em nossas vidas. Tudo o que faz é custar tempo e energia. Ambos podem ser melhor gastos fazendo coisas que realmente nos preencham, coisas que realmente gostamos. Você não precisa tentar fazer tudo o que é capaz de fazer na vida. Comece descobrindo o que realmente tem significado para você e priorize suas atividades de acordo. A vida só pode se tornar significativa quando você realiza atividades significativas. 6. Seja um cidadão do mundo. Sócrates afirmou: não sou ateniense nem grego, mas um cidadão do mundo. Não devemos ser definidos por fronteiras artificiais, como a fronteira geográfica de nosso país. As pessoas não devem ser apenas cidadãs de seu estado, devem ser cidadãs do mundo. Agora, mais do que nunca, há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Infelizmente, nós humanos geralmente pensamos em nós mesmos em pequenos grupos, nosso bairro ou rua, nossa cidade, nosso estado ou país. Se a internet nos ensinou algo, é que podemos ter mais em comum com alguém a milhares de quilômetros de distância do que com nosso próprio vizinho. Somos todos seres humanos. Nada mais, nada menos. E fazer julgamento sobre um semelhante com base em diferenças como nacionalidade, cor da pele, gênero ou de fato. Qualquer coisa que não seja seu comportamento e ações é totalmente sem sentido. Sócrates entendeu isso muito bem, mesmo que naquela época, essa ideia fosse verdadeiramente revolucionária. A Grécia estava dividida em muitos estados menores, como Atenas e Esparta, e havia muitas guerras entre eles. Mas Sócrates não era fã de política, recusou-se a tomar partido de um ou outro, estava mais interessado em encontrar uma verdade objetiva do que em uma subjetiva, ou em se alinhar com um certo grupo de pessoas. Da mesma forma, devemos estar mais interessados nos princípios morais comuns que nos conectam do que nas aparentes diferenças entre nós. Se você conhece alguém de outro país, de outra cultura, não se concentre em quão diferente eles se vestem de você, ou como se comportam e pensam, mas sim nas necessidades físicas e psicológicas que vocês têm em comum. Ter comida suficiente para comer, um abrigo sobre sua cabeça, sentir que faz parte de uma comunidade, sentir-se seguro, cuidar de sua família e assim por diante. Todos os seres humanos neste planeta têm as mesmas necessidades básicas e esse é o terreno comum a partir do qual devemos nos envolver uns com os outros. Somos todos cidadãos deste mundo. 7. Seja feliz com menos. Sócrates postula que o segredo da felicidade não está em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de desfrutar menos. A felicidade é, por definição, o objetivo final de nossos desejos. A felicidade não é dada, requer um certo esforço. E quanto menos desejos temos, mais fácil é alcançar a felicidade.
Sócrates acreditava que o verdadeiro segredo da felicidade é ter uma vida moral, ser justo. Sendo assim, você pode ser mais tranquilo, mais satisfeito com seus assuntos atuais e desejar menos posses. Assim, a felicidade não é resultado de ter mais, é mais resultado de uma mentalidade, da capacidade de desfrutar das pequenas coisas da vida. Precisamos trabalhar mais em nosso estado interior de espírito, em vez de tentar possuir o máximo de coisas possível, como dinheiro, propriedades, carros e assim por diante. Uma maneira fácil de introduzir mais felicidade em nossa vida é através de pequenas mudanças todos os dias. Você pode começar praticando meditação, dando um curto passeio após o almoço até o parque mais próximo, praticando esportes, escrevendo um diário, conectando-se com seus amigos e parentes, ou até mesmo algo tão simples quanto assistir sua comédia favorita e assim por diante. Com o tempo, você pode introduzir mais novos hábitos, que cumulativamente podem aumentar seu nível de felicidade. Não espere que um novo apartamento, um novo carro ou até mesmo ganhar na loteria o faça feliz. A verdadeira felicidade requer menos esforço do que você imagina. Geralmente consiste em desenvolver pequenos hábitos que você pode seguir e construir todos os dias. Sendo uma pessoa moral e focando em praticar hábitos saudáveis todos os dias, você pode ser feliz com surpreendentemente pouco esforço. 8. Não busque vingança. Como aprendemos com Sócrates, nunca se deve retribuir o mal nem maltratar qualquer homem, não importa o quanto ele tenha nos maltratado. Para Sócrates, a vingança é, por definição, injusta e nunca há uma boa motivação para justificá-la. Essa filosofia sobre vingança é expressa em um dos diálogos de Platão, onde Sócrates debate com Polemarco, que acredita que se é justo dar a cada homem o que lhe é devido, então é justo fazer o bem a um bom amigo e prejudicar um inimigo. Sócrates fez Polemarco perceber que, quando prejudicados, os seres humanos tendem a se tornar menos virtuosos, não mais. Portanto, enquanto pode ser catártico equilibrar as contas, agindo sobre a antiga expressão olho por olho, o resultado líquido é que você empurra seus inimigos para uma maior imoralidade. Prejudicar alguém não torna nem você nem eles melhores. Assim, a vingança nunca é justificada. Não importa o quanto alguém te machuque, você precisa responder calmamente e se afastar. Pode ser seu melhor amigo que te traiu, alguém que espalhou rumores falsos sobre você em público, seu parceiro que te traiu ou seu chefe que te criticou injustamente. Não importa o que, você precisa avaliar calmamente a situação. Se apropriado, expresse seus sentimentos feridos de forma educada, exija uma correção ou desculpa, e se isso não for possível, arrume suas coisas e vá embora. Não faça a mesma coisa com a outra pessoa. Não desça ao nível dela. Em vez disso, mantenha sua humanidade, defenda-se, peça desculpas ou vá embora. 9. Tenha senso de humor. Sócrates diz, de qualquer forma, case-se. Se você conseguir uma boa esposa, ficará feliz. Se conseguir uma má, se tornará um filósofo. Sócrates era bem conhecido por seu senso de humor. Ele frequentemente fazia piadas sobre sua esposa Xantipa, que era 30 anos mais jovem do que ele, explicando que ela tinha um temperamento ruim e uma personalidade difícil, sugerindo que ele se tornou um filósofo por causa disso e que o casamento com ela é uma ótima escola para lidar com situações difíceis. Eles até tiveram uma discussão quando ela o visitou na prisão, antes de sua morte. Ela estava chorando, dizendo que ele foi condenado injustamente e ele brincou sobre isso, dizendo: "Você acharia essa situação menos lamentável se eles tivessem me condenado justamente?" Talvez todos nós possamos implementar um pouco do humor socrático em nossas próprias vidas. Não importa a situação, boa ou má, fazer piadas pode alegrar outras pessoas e a nós mesmos. O riso é uma ferramenta poderosa que pode aproximar as pessoas, quando usado com cuidado, sem malevolência ou más intenções. O riso alivia o estresse e nos torna mais resilientes contra as dificuldades diárias da vida. Estudos mostraram que um relacionamento tem mais chances de durar se os parceiros acharem as mesmas coisas engraçadas. Para tornar seus relacionamentos duradouros, citando o comediante Reginald The Hunter, você tem que encontrar as coisas engraçadas, seja encontrando programas, filmes ou comediantes que ambos gostem ou vendo o mesmo humor nas situações da vida. Uma boa piada, dita sem más intenções, pode iluminar os espíritos e criar momentos verdadeiramente memoráveis. Obrigado por assistir nosso canal. Se gostou, deixe seu like e considere se inscrever.
Nos vemos nos próximos vídeos.